Olá, eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora da Universidade Federal de São João del Rei, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre hemodinâmica. Bom, a hemodinâmica, ela refere-se aos princípios que regem o fluxo de sangue no sistema cardiovascular. Para isso, nós vamos estudar e compreender melhor sobre os conceitos de fluxo, pressão, resistência e capacitância. É importante relembrarmos, né, a estrutura vascular, né, que compõe o sistema cardiovascular. Então, nós temos aqui esquematizado um vaso sanguíneo que vai ser composto por túnica íntima, túnica média, a túnica também adventícia. Essa túnica íntima vai ser composta por uma camada aqui de endotélio, né, vascular, aonde ele está apoiado numa lâmina basal e em sua lâmina própria, também que contém algumas fibras elásticas, né, formando aqui a lâmina elástica interna. Depois nós temos uma camada muscular e uma camada de lâmina elástica externa, né, e assim um tecido conjuntivo denominado aqui mais denso, né, de túnica adventícia, aonde vai apresentar aqui inervação e vascularização para este vaso. Bom, os vasos no nosso sistema circulatório, ele aqui está representado por estes tubos, né? Ele vai fazer com que haja a circulação, como o próprio nome diz, desse sistema, né? Do sangue, retornando sempre para este órgão, o coração, né? Que será responsável pelo bombeamento, né, para todo o corpo. Reparem, então, essa malha vascular aqui esquemática, né? De uma forma bem grosseira, né? Mostrando aqui que nós temos artérias, né? Saindo aqui do ventrículo esquerdo e indo em direção ao corpo, né? Aqui região da cabeça, né? E dos membros superiores, e aqui para a região abdominal, membros inferiores. E nós temos também artérias saindo aqui do lado direito, indo em direção aos nossos pulmões para que ocorra aqui as trocas gasosas, né? Oxigenando então o sangue. Bom, reparem que entre as artérias e as veias nós teremos os denominados capilares, né? Aonde realmente ocorre então a troca gasosa, a hematose, entre o tecido, né, e o sangue circulante. Mas para isso é necessário que hajam especificações, a velocidade do que o sangue passa por cada região, né, o fluxo, né, de sangue, tudo isso tem que ser de acordo com a estrutura vascular, né? E para isso nós precisamos compreender como que essa dinâmica, a hemodinâmica, né, da circulação. E para compreendermos bem, a gente tem que ter essa noção das estruturas, né? Que uma artéria, ela apresenta uma parede mais espessa, e nós vamos ver bem por quê, porque ela precisa conter mais pressão. Já na região, ela vai reduzindo o seu diâmetro, né? E até se reduzir a arteríolas, né? O último estágio antes da formação dos capilares, que é a estrutura mais delicada que nós temos ali no nosso sistema vascular, né, onde ele é composto apenas por uma camada endotelial, lâmina basal e lâmina própria. E depois nós temos aqui a formação de vênulas, veias, né, e assim sucessivamente. Então, como que essa estrutura, né, como que ocorre a dinâmica da circulação? Bom, aqui o sangue, ele, como nós sabemos, ele sempre vai estar correndo de uma forma unidirecional, das artérias para arteríolas, capilares, vênulas e para as veias. As artérias, né, como bem sabe, vão ter diferentes calibres, né, grande, médio, pequeno calibre, né, até as arteríolas. Além disso, né, essas artérias, por que elas têm uma parede tão espessa? Porque são vasos onde estão sujeitos a receber grande pressão. Então, elas são sujeitas a alta pressão,
né? Então, por isso, elas precisam de uma camada muscular mais espessa, né? Ou apresentar ali uma camada elástica também desenvolvida, né? Fibras elásticas desenvolvidas ali, dependendo do tipo da artéria, para que consiga suportar a pressão da região. Já as arteríolas são estruturas que apresentam, são mais finas, né, mais delicadas, mas apresentam também uma camada de músculo liso desenvolvido. Por quê? A região das arteríolas são regiões onde o diâmetro vascular ele é menor, consideravelmente menor em relação, por exemplo, à artéria aorta, né? E ele apresenta essa musculatura lisa desenvolvida que é tonicamente ativa, ou seja, ela pode se contrair, como pode também gerar relaxamento, gerando então uma maior resistência. Sendo assim, estes vasos eles são considerados vasos de resistência. As arteríolas, então, é o local de maior resistência do fluxo sanguíneo, tá? É o local onde nós temos uma maior resistência e é onde ocorre também esse controle do fluxo sanguíneo. Logo em seguida, nós vamos ter os capilares, né? Os capilares são estruturas bem finas, né? Onde, já comentado, apresenta uma camada fina ali de endotélio, lâmina basal e lâmina própria, e de 7 a 10 micrômetros, né, de diâmetro aqui, e aonde realiza realmente, efetivamente, as trocas de nutrientes e as trocas gasosas, tá? Nem todos os capilares eles são perfundidos por sangue a todo momento. Por quê? Isso vai depender muito da nossa necessidade metabólica, né? Como assim? Nós apresentamos diferentes tipos de capilares. Os capilares eles podem ser do tipo contínuos, né? Ou seja, esse tipo daqui de capilar, né? Onde é contínuo aqui com a lâmina basal, e nós apresentamos aqui o endotélio, né? Ele não é perfurado. Reparem aqui essa porção aqui da célula endotelial. Esses vasos são muito presentes nos pulmões, no músculo esquelético, e realmente é para realizar ali a transferência de nutrientes e de gases, especialmente. Já no encéfalo, nos rins e no intestino delgado, são vasos do tipo fenestrado, onde permite uma permeabilidade um pouco maior, tá? Então, reparem aqui que apresenta um pouco mais de fenestras, ou seja, de poros. Já no fígado, baço, né, na adenohipófise, são vasos denominados de sinusoides, ou seja, eles apresentam grandes perfurações, né, grandes fendas, fenestras, tá? Então, são vasos que a permeabilidade é ainda muito maior e necessária para a realização e desenvolvimento da função dos órgãos. Bom, repare então, né, por que eu disse aqui que nem todos os capilares são perfundidos por sangue a todo instante, né? Reparem que eu falei que nas arteríolas nós vamos apresentar aqui uma musculatura lisa, né, relativamente desenvolvida, né, tem uma faixa muscular, ela é fina, né, em relação a esse vaso, mas ela é ela apresenta, né, ela desenvolve, ela realiza uma contração muito potente, do qual é capaz de fazer a obstrução, o fechamento da arteríola, impedindo com que em determinados pontos o sangue ele não circule pela região capilar, né? Então, esse esquema ele consegue demonstrar com uma maior nitidez a vasomotricidade, né? Ou seja, na região aqui nós temos aqui, né, regiões aqui de aqui é a arteríola, né, meta-arteríola. Nessas regiões, reparem que nós apresentamos esfíncteres, né, assim denominado. O que é um esfíncter? É uma camada de músculo liso circular, né, ao redor ali de uma estrutura, o qual a sua contração, ela durante a constrição, ou seja, a contração desse músculo liso circular, vai fazer a obstrução daquela estrutura vascular ou daquela estrutura tubular, por assim dizer, tá? Então, o esfíncter ele impede a passagem, né,
da substância. Né? Eu estou falando assim porque nós temos diversos esfíncteres no nosso corpo, como, por exemplo, esfíncter lá no sistema urinário, né? O esfíncter também no intestino delgado, no intestino grosso, perdão. Então, a gente apresenta vários esfíncteres no nosso corpo. E aqui, na região do vascular, nós apresentamos também, né, o esfíncter pré-capilar, né, aonde, quando ocorre a contração da musculatura lisa, ele impede, então, a passagem de sangue, né, para a região capilar. Então, por isso, nem todo momento, todos os órgãos estarão com todos os capilares preenchidos ali plenamente por sangue, tá? Isso é de acordo, então, com o metabolismo. Vamos supor, se um indivíduo, ele acabou de realizar uma grande refeição, né? A circulação, ela tem que ser preconizada na região do estômago, do intestino, para absorção de nutrientes, né? E ela é minimizada, ou seja, ocorre essa contração, né, de capilares nas demais regiões que não há tanta necessidade de circulação naquele momento, para que haja, então, uma melhor digestão e absorção ali de todos aqueles nutrientes, tá? Então, aqui, só um esquema mostrando para você o esfíncter, né? Relaxado, permitindo aqui a passagem de sangue, né? Nessas regiões. E aqui o esfíncter, ele pré-capilar, contraído, demonstrando, então, que não há passagem de fluxo sanguíneo, ou é bem reduzido, tá? Isso é denominado de vasomotricidade, né? Essa relação aqui de contração e relaxamento. E reparem, se eu tenho a passagem de um fluxo de sangue, né, em determinado vaso, e ele vai ser impedido, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma resistência, né, à passagem do sangue àquela região. Por isso, esses vasos essa região é denominada de região onde ocorre a resistência vascular, tá? Bom, nós apresentamos também, como características, veias e vênulas, né? Logo em seguida, aqui depois dos capilares. Entretanto, estes vasos, como eles apresentam paredes finas, né? E o volume que contém dentro desses vasos é muito grande, volume sanguíneo ao qual estou me referindo, tá? Ela apresenta que o tecido elástico é em menor quantidade do que as artérias, mas ela apresenta uma boa distensibilidade, o que faz com que, em repouso, o sistema venoso ele contém normalmente cerca de 65% do nosso volume sanguíneo total. Isso faz com que estes vasos eles sejam denominados de vasos de capacitância, né? Ou seja, vasos onde nós temos aí um reservatório de sangue. Reparem, então, neste gráfico, tá? Onde nós temos aqui a área de secção transversa, tá? Aqui os vasos, que nós iremos analisar, e o volume, percentual de volume sanguíneo, tá? Repare, então, a área de secção transversa, pelo quadradinho, pela coloração azul, ela é maior na região dos capilares, tá? E a área de secção transversa, ela está menor nos grandes vasos, como vocês podem ver. Entretanto, a quantidade, o volume sanguíneo, ele se encontra maior aonde? Nas regiões das veias, tá? Então, essa característica, né, onde nós temos aqui uma grande quantidade de sangue nas nossas veias, é uma característica de como se fosse um reservatório, né, uma capacitância, uma capacidade de armazenar sangue nessas regiões, tá? Então, a área de secção transversa ela é maior nos capilares, né, comparado aqui às demais regiões, e a quantidade de sangue ela se encontra maior nas nossas veias. Aqui neste gráfico fica um pouco mais claro. Se nós fizermos, o que é uma área de secção transversa? Se eu fizer um corte transversal, como se eu passasse aqui, ó, um bisturi e fizesse um corte nessa estrutura, e agora eu peguei essa estrutura assim, agora eu vou mostrar para vocês como que se encontra, né? Eu vou verificar aqui a área de secção transversa, juntando todas as áreas de todos os capilares aqui, ela vai ser maior na região capilar, tá? Entretanto, a quantidade de sangue, né,
que se encontra no meu organismo se encontra maior aonde? Nas nossas veias, ok? Agora, em relação à velocidade do sangue, como que se dá essa velocidade ao longo do nosso sistema circulatório? Reparem que a velocidade do sangue, ela é maior aqui na região da aorta, tá? E das artérias, né, de médio aqui calibre. Quando vai reduzir, na medida que reduz, né, o calibre dessas estruturas, eu tenho uma redução significativa, né, da velocidade do sangue. Aqui na região do capilar, essa velocidade ela é também muito baixa para que ocorra, então, as trocas de nutrientes, a troca gasosa. E depois essa velocidade, né, ela vai aumentando à medida que nós temos o aumento aqui do diâmetro desses vasos também. Para isso, para nós compreendermos melhor sobre a velocidade, né, do fluxo sanguíneo, nós temos que compreender melhor o que é realmente a velocidade, tá? Verifique, então, que a velocidade do fluxo sanguíneo se dá pela taxa de deslocamento de sangue por unidade de tempo, ou seja, quanto tempo, né, ou se você pegar uma hemácia e você colocar um monitor nessa hemácia, você vai ver em quanto tempo ela vai levar para percorrer uma determinada distância. É a mesma coisa de velocidade normal, tá? De um velocímetro. Então, a velocidade do fluxo, né, do sangue vai ser dado pelo fluxo, né? Ou seja, a quantidade de sangue por unidade de tempo, né, ml por segundo, e a área de secção transversa daquele vaso, né? Como a gente está vendo ali, uma estrutura tubular. Agora, a diferença no diâmetro e na área, ela tem um efeito, então, sobre essa velocidade, né? A gente repara que a velocidade, ela é diretamente proporcional ao fluxo e inversamente proporcional à área. Isso é um dado muito importante, né, a ser identificado. Vamos ser mais práticos, então, né? Se eu tenho aqui estruturas tubulares, tá? Onde eu tenho aqui um tubo, né? Eu estou colocando aqui uma velocidade, tá? Perdão, eu estou colocando aqui a área com 1 centímetro de diâmetro aqui, 10 centímetros e com 100 centímetros. O fluxo, ele permanece aqui constante, tá? Então, a gente está olhando aqui, tá alterando a área, tá? E o fluxo se mantendo constante. Reparem, se eu tenho o meu fluxo aqui constante, tá? De 10 ml por segundo, né, de sangue passando, né? Como que ficará a minha velocidade? Aqui, nesse tubo mais estreito, né, a minha velocidade vai ser de 10 centímetros, que a minha massa vai percorrer em 1 segundo. Já no tubo de um diâmetro maior, uma área maior, eu tenho que ele vai percorrer 0,1 centímetro em 1 segundo. Ou seja, a minha velocidade, ela é maior em estruturas, tá? Que se encontram aqui mais finas, né? Com diâmetro menor, ok? E a minha velocidade, 0,1 centímetro em 1 segundo, né? Eu estou percorrendo um curto uma curta unidade, né, 0,1 centímetro, uma curta distância, em um tempo, né, de um segundo, né, igual aqui para todos, ou seja, onde que estou percorrendo mais, uma medida maior, né, está sendo aqui, a velocidade maior, ela está sendo aqui nesse vaso de menor diâmetro, ok? Bom, então, o fluxo é inversamente proporcional à área de secção transversa. Quando a gente dá nome a essas estruturas, né? Por isso que a gente tem que pensar não na área apenas, tá, do vaso, mas na área de secção transversa, ok? Então, aqui
eu estou pegando uma área de um tubo, uma estrutura tubular normal, pode pensar aí num cano da sua casa, numa residência, mas quando a gente coloca isso para o nosso organismo, a gente tem que pensar na área de secção transversa do nosso organismo. E qual que é a área que tem maior área de secção transversa? Quais são as estruturas? Na região capilar. Então, nos capilares, nós temos uma velocidade menor em relação, por exemplo, à nossa aorta, que tem uma área de secção transversa menor. Essa estrutura, esse esquema daqui, ele é interessante para nós compreendermos e fixarmos mais este aprendizado, tá? Reparem aqui, nós temos como se fosse uma garrafa, né, ou essa estrutura aqui tubular, tá? Com dois diâmetros distintos. E nós temos aqui um fluxo, né, de 12 centímetros cúbicos por minuto. Vejam só, então, que o fluxo está fixo, tá? Entretanto, o que está alterando? A área de secção transversa, né? Numa área menor e numa área maior. Quando a gente faz essa taxa aqui de velocidade, nós verificamos o quê? Que a velocidade ela vai ser maior, tá? Numa região que eu tenho uma área de secção transversa menor. E aqui, vice-versa, uma velocidade menor numa área de secção transversa maior. Bom, e daí, o que é fluxo sanguíneo, então? Né? Porque a gente estava vendo aqui sobre velocidade do sangue, mas depende da taxa de fluxo. O fluxo é a quantidade de sangue que passa por um determinado ponto da circulação em um dado período de tempo, como a gente viu, né? Uma quantidade de sangue por tempo, né? Por segundo, por minuto. E o que seria? Bom, o fluxo, ele vai ser vai ser o fluxo de sangue, a quantidade de sangue que está passando por um vaso, né, uma série deles, e é determinado por dois fatores, pela diferença de pressão e pela resistência. Então, o fluxo, tá, que é ml por minuto, ele vai ser dado pela diferença de pressão entre dois pontos e a resistência daquela estrutura, tá? A diferença de pressão, tá, ela vai ser dado do ponto 1 ao ponto 2, por exemplo. Então, eu vou verificar qual que é a pressão desta região e qual que é a pressão desta região. Lembrando que o fluxo, ele sempre será do local de maior pressão para o local de menor pressão, tá? E daí isso depende também da resistência, ou seja, quais são os fatores que vão influenciar ali a minha resistência, que nós já iremos verificar também. Bom, imaginem então que nós temos aqui 3 tubos, tá? Aonde nós temos, né, a pressão 1 aqui no início desse tubo, tá? E a pressão 2 aqui nessa ponta desse tubo. Bom, como que vai ficar o fluxo em cada um desses tubos que se encontram aqui? Vejam. Então, a gente pega a diferença de pressão, qual que é? Eu tenho de P1 para P2, 100, 100. Houve diferença de pressão? 100 menos 100, 0. Não houve. Eu vou ter fluxo? Não teremos fluxo, tá? Nessa região aqui. Então, não tem passagem de sangue. Agora, de 60 para 20, qual que é a diferença de pressão? 40 milímetros de mercúrio, né? Se eu tenho a diferença, o que vai acontecer? Eu tenho fluxo. E qual que é a diferença de pressão aqui, ó? 120 para 80. Tenho fluxo? Tenho, tá? Então, o fluxo ocorre. O fluxo, ele vai ser maior ou menor no ponto B ou no ponto C? Não. O fluxo, ele será igual, porque a diferença de pressão é igual de 40 milímetros de mercúrio, tá? Então, o que depende daqui do fluxo, tá? Não é a pressão de um lado ou a pressão do outro. O fluxo vai ser determinado pela diferença de pressão. A diferença de pressão, então aqui a gente tem esse gráfico, né, demonstrando em determinados vasos, né, aonde está acontecendo, reparem bem, né, que nós temos uma diminuição
né, dessa pressão da aorta, né, indo para os capilares e assim para as veias. Então, a pressão sanguínea, a pressão sobre os vasos, tá? Ela está reduzindo quando eu estou passando da artéria para uma veia. Por que que isso está acontecendo, né? Isso acontece, essa redução, porque nós temos alteração de quê? Resistência, muito provavelmente. Uma das questões que geram também resistência é o atrito, né? O atrito das células, né, que compõem ali o sangue, né, com a parede vascular. Então, eu tenho um fator muito importante que é o atrito. Bom, e daí também nós temos a questão da resistência sobre o diâmetro, né? Então, quando eu penso aqui não somente o diâmetro, mas também o atrito, vai ser um fator importante. Mas se a gente for ver o diâmetro daqui, né, das grandes veias e dos grandes artérias, né, que são grandes, por que que aqui está reduzindo, né? Então, nós temos este outro fator de resistência também, tá? E daí a vasoconstrição vai aumentar a resistência. Então, se eu aumento a resistência, imagina, eu estou com um tubo passando uma quantidade de líquido. De repente, esse tubo, ele tem uma obstrução, ele diminui o seu calibre, tá? E daí, o que que acontece, né? Eu começo a ter uma resistência daquele vaso, daquela estrutura contra a passagem do que tiver que ser, do líquido que seja, tá? Então, e quando eu tenho uma dilatação, um alargamento, né, desse diâmetro, então eu tenho uma diminuição da resistência. Então, acaba alterando ali também o meu fluxo, tá? Então, o principal mecanismo para alterar o fluxo de sangue, tá, no sistema cardiovascular é a alteração da resistência das arteríolas, aonde é um local muito almejado aí por muitos medicamentos que fazem controle da pressão arterial, tá? Bom, e o que que é a resistência? A resistência é somente dado pelo diâmetro? Bom, nós temos resistência em um determinado órgão e nós temos uma resistência que a gente diz que é no organismo como um todo, denominado de resistência periférica total ou resistência vascular, resistência vascular periférica, tá? Sistêmica inteira. Então, estes vasos, né, eles vão sofrer várias influências, não somente do diâmetro, mas também de estrutura. Como eu falei, tem um atrito, né, ou seja, a composição do sangue vai alterar a viscosidade daquele meu sangue, como que o quanto que ele é mais fluido e o quanto que ele é mais espesso, sim. O diâmetro também. Vejam só, nós temos que a equação de Poissonier é uma equação muito importante, tá? Onde nós temos que os fatores que determinam a resistência de um vaso no fluxo, tá? Vai ser determinante da viscosidade e do comprimento. Isso 8 vezes. Então, olha só, a resistência de um vaso, ela é 8 vezes a viscosidade do líquido e 8 vezes a viscosidade, o comprimento daquela minha estrutura. O comprimento vascular, ele não vai alterar, né? Você tem uma constituição, um tamanho ali daquele circuito, né, determinado. Mas a viscosidade, ela altera. Nós temos diferentes fatores que podem alterar a viscosidade, né? E reparem, a resistência, ela é inversamente proporcional elevada à 4ª potência, tá? Pelo raio. Ou seja, se eu tenho uma vasoconstrição, a alteração vai ser enorme sobre a minha resistência, tá? Então, nós temos aqui que a viscosidade, ela vai ser alterada, como, por exemplo, a anemia, né? A anemia altera a minha viscosidade? Sim, altera.
né, ele vai gerar um hematócrito, uma quantidade de células reduzido no seu sangue, fazendo com que ele se torne mais fluido. Isso vai alterar a minha resistência, com toda certeza vai alterar a minha resistência vascular periférica total e a minha pressão arterial, tá? O raio, ele pode ser alterado, sim, por isso que uma das grandes fontes, né, de mecanismo, né, que a gente vê aí para alteração aqui da resistência, vai ser o raio e também a viscosidade, como, por exemplo, utilização de diuréticos vai influenciar na viscosidade do meu sangue? Sim, influenciará. E um vasodilatador, ele vai influenciar na resistência? Sim, com toda certeza, tá? Então, a resistência, a quarta potência, tá? Influenciada pelo raio aqui, tá? Inversamente proporcional ao raio. Agora, se nós pegarmos, então, né, a equação de Poissonier aqui e verificarmos aqui com a de fluxo, né, nós temos essa equação de que, reparem, a resistência, tá? Ela vai ser, reparem aqui nesse tubo, nós temos um tubo que tem um local, não, um galão, onde eu tenho uma passagem de um diâmetro pequeno, tá? A área aqui de secção transversa é de 1, e aqui a área de secção transversa, tá? Nessa região aqui é de 2, tá? O raio é 2. Então, tá vendo? 1 e 2, tá? Parece pouco, mas vejam a diferença que isso dá. Apenas de um ponto, né? Aqui de um lado para o outro. A resistência é a quarta potência inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. Então, reparem, se eu tenho a resistência aqui, né, 1 elevado à quarta potência é 1. Né? Então, eu tenho uma resistência de 1. Agora, a resistência desse lado B aqui, né, é de 2, elevado à quarta potência a 16. 1 sobre 16 é um número que menor, ou seja, eu tenho uma resistência o quê? Menor. Quanto maior o raio, menor a minha resistência. Reparem aqui também que nós temos, né, o fluxo, né, ele é inversamente proporcional à minha resistência, que o fluxo inversamente proporcional à resistência, a resistência inversamente proporcional aqui ao meu raio. O fluxo aqui, nesse ponto daqui, tá, o fluxo ele é maior, tá, e menor, perdão, aqui o fluxo ele é menor, e aqui na letra B, o fluxo ele é maior. Repare o que aconteceu, eu passei uma quantidade maior, então, maior de sangue no ponto B e uma quantidade menor de sangue aqui nesse ponto A, ok? Então, a resistência aqui sendo maior, ela vai ter um fluxo menor. E a resistência menor, eu tenho um fluxo maior. Bom, nos nossos vasos, né, o fluxo do sangue, né, a passagem do sangue, normalmente o fluxo ele é do tipo laminar, ou seja, né, eu tenho um fluxo grande, né, aqui no centro desse vaso, né, com uma velocidade maior aqui na região aqui periférica, né, e aqui na região central e na periférica um pouco menor, mas esse fluxo ele é laminar. Se eu tiver uma estrutura que o vaso ele se encontra com um diâmetro menor, a passagem de um diâmetro maior para um diâmetro menor, eu tenho o que nós chamamos, né, durante uma constrição vascular, um fluxo denominado de turbulento. Se eu também tiver alguma obstrução, tá, por um trombo, por um êmbolo, por uma placa de ateroma, eu vou ter também um fluxo denominado de turbulento, tá? Então, aqui, só mostrando para vocês, né? E esse fluxo turbulento, ele pode gerar algumas vibrações que muitas vezes pode ser audível, tá? Por estetoscópio, né? E por isso é importante fazer a ausculta com bastante atenção. Bom, além disso, né?
nós temos que os nossos vasos, eles apresentam o denominado pressão crítica de oclusão. Essa pressão é uma pressão que fica a pressão abaixo da qual o vaso ele entra em colapso, tá? Ele junta suas paredes e o fluxo sanguíneo ele não passa através deste vaso, tá? Neste momento, se não passar, né, ele tiver um colabamento deste vaso, nós temos ali um choque circulatório, ou seja, eu tenho a parada, né, da passagem de sangue naquela estrutura e pode gerar um choque circulatório se isso for sistêmico. E como que essa pressão crítica ela pode ser influenciada, né? Como que ela é dita? Tem a lei de Laplace, né, que é uma que diz que rege os vasos sanguíneos, que a força que estira as paredes dos vasos, ou seja, que faz a dilatação desses vasos, é proporcional ao diâmetro do vaso e à pressão sanguínea. Reparem que se a pressão ela diminui, né, e a força está abaixo do mínimo requerido, esse vaso ele vai se fechar. E se essa pressão ela aumenta, a força que estira a parede desses vasos, ela também pode aumentar. Aqui tem a fórmula, né, que é a força para manter esse vaso aberto, ela vai depender do diâmetro e da pressão do vaso. Pensem no aneurisma. A região de aneurisma, por exemplo, é onde uma estrutura de um vaso, de um grande vaso, ele fica mais fino, a parede do vaso se torna mais fina. Se a parede se torna mais fina, né, eu tenho um aumento do diâmetro, que consequentemente eu posso ter um aumento da pressão naquela região, fazendo com que haja um aumento ali da força crítica, fazendo com que esse vaso possa sofrer um rompimento. E por isso, naquela região do aneurisma, ou seja, que a parede do vaso se encontra mais afinalada, né, é uma região muito propícia a ter rompimento, tá? Justamente por conta da lei de Laplace. Bom, e complacência? O que é a complacência? Complacência, como eu disse anteriormente, mesmo que capacitância, capacidade daquele vaso de armazenar o volume sanguíneo, né? É a tendência do aumento do volume de sangue medida pelo aumento da pressão sanguínea, ou seja, eu estou aumentando ali a quantidade. Reparem só, né? Eu tenho que a complacência de um vaso ela é inversamente proporcional à pressão, tá? E diretamente proporcional ao volume, né? Então, quanto maior o volume, maior a complacência. Quanto menor a pressão, maior a complacência. Ou seja, eu estou vendo, né, o que nós chamamos de distensibilidade, capacidade de distender, né, este vaso. Fica claro aqui, quando nós vemos essa tabela, né, aonde nós temos aqui, na região, né, sistêmica aqui de veias, né, grandes veias e para artérias, e reparem que o volume de sangue ele se encontra aqui grande na região das veias, tá? E menor aqui nas regiões das artérias e vai reduzindo até os capilares, né? Mostrando aqui que são vasos de capacitância. Bom, em relação, né, a quantidade, como que os nossos vasos se comportam, né, em relação à capacitância, né, volume por pressão aqui, a complacência, né, durante a idade ou durante também aqui a passagem, né, de uma artéria para uma veia. Uma veia ela vai apresentar, ela consegue ter uma distensibilidade muito boa porque ela consegue então ter um grande volume, armazenar um grande volume de sangue, né, sobre uma baixa pressão. Já uma artéria, o volume de sangue ele é menor, né, sobre uma pressão muito maior. Durante o processo de envelhecimento, tá, nós temos aqui que essa complacência nas artérias ela reduz, tá? Porque as veias elas se tornam mais enrijecidas, né? Menos distensíveis e menos complacentes. E isso, com toda certeza, vai impactar na pressão arterial e várias outras consequências. Por isso, eu normalmente digo que é fisiológico nós termos, né, um aumento da pressão. Logicamente que isso tem que ser acompanhado, né, por um cardiologista. Então, reparem que neste ponto aqui, né, de um mesmo volume,
eu vou ter aqui, ó, diferentes pressões, dependendo de um adulto jovem, de um adulto na idade já avançada, acima de um indivíduo velho, né? Então, a artéria, ela vai ter uma capacidade menor de capacitância e vai suportar mais pressão, tá? Repare, então, aqui em relação à pressão, né, sistêmica, da circulação sistêmica e pulmonar, nós verificamos aqui, né, na parte sistêmica, que a pressão, olha, ela diminui em relação à sistêmica e em relação à pulmonar, né? Por quê? Essa queda ela é necessária para que haja hematose ou troca de gases lá no pulmão. Então, reparem aqui, né, que à medida que o sangue ele vai passando aqui da artéria para as veias, né, nós temos aqui uma pressão, aqui está sendo mostrado com esse zigue-zague aqui, né, a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é a pressão aqui maior e a diastólica, essa pressão menor. Reparem aqui nas grandes artérias, né? E aqui nós temos a pressão arterial média, tá bom? Aqui a média, tá? A média, ela se mantém em torno, né, o máximo e o mínimo, de 100 milímetros de mercúrio. Mas reparem, a pressão máxima, ou seja, sistêmica, aproximadamente próximo aqui, né, de 12 nas grandes artérias, tá? E de 80, tá? É o mínimo. E aqui a média, ela se mantém, né, de 100 milímetros de mercúrio nas regiões aqui das artérias, tá? Lembrando que com a aorta, né, ela tem um grande volume de sangue de débito por conta do débito cardíaco, né, porém ela tem uma baixa complacência, fazendo com que haja, então, um aumento da pressão arterial média, tá? Por isso que a pressão arterial média ela é maior nessa região, tá? Reparem que, à medida que nós temos aqui, ó, na região das arteríolas, o que eu tive? A constrição, né, ou seja, local de resistência vascular, eu tenho uma alta resistência nessa região, o que faz com que a minha pressão, ela caia abruptamente, tá? Mas isso é importante, porque na região dos capilares eu preciso ter uma velocidade menor para que haja troca de nutrientes e gases, ok? Então, aqui na região dos capilares eu tenho uma baixa pressão, que ela é importante para poder impedir que o plasma vaze através desses capilares, né, que eles são porosos, senão o líquido ele vai ser totalmente extravasado para os órgãos, não fazendo então a sua função, que é de troca, né, entre os tecidos. Bom, e na região das vênulas, e as veias, a pressão do sangue ela é menor ainda, tá? Não chega a zero, ok? Mas é uma pressão muito reduzida, a pressão ela cai, né? Mas devido que à complacência, né, das veias, que é bastante elevado. E reparem que essa pressão aqui na região das artérias é uma pressão que pulsátil, tá? Porque eu tenho a sístole e a diástole, né? Então, eu tenho uma pressão alta e uma pressão mais baixa, né? Por conta, então, do batimento cardíaco. A pressão, que normalmente a gente fala 120 por 80 ou 12 por 8, né? Essa é a pressão arterial, normalmente, quando você vai no médico, né? É o que ele vai te falar. Ela é dada, né? E ele fala, você tá com uma pressão 12 por 8, tá ótima, mas o que te fala, né? Tem os conselhos, né? Os órgãos, né, lá de cardiologia, que aqui é o último, né, do Departamento de Ciências Humanas e da Saúde, tá? Do NIH, que classificou, né, como pressão normal indivíduos que apresentam uma pressão menor do que de 120, tá? Menor que 120 e menor que 80 milímetros de mercúrio na sistólica e diastólica, tá? Se você tem, o meu deu 121, tá? Você já está sendo considerado aqui, ó, na sistólica, atenção, pré-hipertensão, tá? E na diastólica, entre 80 e 89. E depois nós temos a hipertensão em estágio 1 e em estágio 2, tá? Em relação aqui a estes valores. Então, hoje, se você fala
120 por 80, 12 por 8, você está como se estivesse aí no limítrofe. 120, o 120 e o 80 já é considerado pré-hipertensão, tá? Então, o ideal é estar abaixo disso. Então, essa pressão arterial, que ela é pulsátil, né? A gente vê aqui a pressão sistólica, tá? Que é a pressão mais elevada, a pressão diastólica, tá? Onde tem ali o relaxamento ventricular, ok? E essa diferença de pressão, no caso 120 por 80, que deu 40, né? A diferença de pressão, que é denominada aqui de pressão de pulso. O que é pressão de pulso? Se você colocar a sua mão no seu pulso, ou coloca aqui na sua carótida, por exemplo, tá? Você vai ver que vai sentir uma pulsação. Você vai sentir uma hora a pressão tá forte, uma hora a pressão tá fraca. O que você está sentindo é a diferença de pressão. Uma hora ela alta, hora ela baixa. Se ela tivesse igual, você não sentiria nada, tá? Então, quando você sente ali o sangue pulsar, você está sentindo pressão alta, pressão baixa, pressão alta, pressão baixa. Então, você sente essa diferença de pressão denominada de pressão de pulso, ok? Então, tá? Essa pressão, né? Os dois fatores que influenciam essa pressão de pulso, que é muito importante, tá? É o débito sistólico cardíaco, quanto que está sendo ejetado, né? De volume cardíaco ali, volume sanguíneo ali do seu coração, tá? E a complacência vascular, de extensibilidade destes vasos, tá bom? Então, quanto maior o débito cardíaco, maior será a elevação, tá? E também maior será essa queda. Então, essa pressão de pulso vai ser identificada aqui, né? Por essa diferença de pressão, onde o volume de ejeção, por exemplo, durante uma atividade física, vai ser alterada. E a complacência, ela é muito importante porque você vai sentir de uma maneira diferente indivíduos jovens e indivíduos idosos, tá? Então, é um ponto a ser muito atentado a você, profissional de saúde. Então, quanto menor a complacência, tá? A distensibilidade no sistema arterial, maior a elevação dessa pressão aqui na pressão sistólica, né? No caso, ou seja, você vai ver uma diferença, você vai sentir com mais facilidade a pressão de pulso muito maior. A pressão de pulso, ela pode ser sentida em alguns pontos específicos. No pulso, como o próprio nome diz, né? Aqui na artéria radial, ou na sua artéria braquial, ou na axilar, tá? Artéria facial, na carótida comum, tá? Ou na temporal, superficial, nessa região. Tem a artéria femoral, também na região inguinal, a poplítea, e nós temos aqui a artéria dorsal do pé, ou na artéria tibial posterior aqui nos pés. Logicamente, nos membros superiores e inferiores, quanto mais distal, né, nós formos aferir nessa pressão de pulso, nós vamos ter mais dificuldade, porque os vasos se encontram com um calibre menor, né? Então, para conseguir ver com maior facilidade, nós sempre identificamos aqui ou na braquial, né, na carótida, mas para poder fazer uma mensuração da sua pressão arterial e da frequência, normalmente nós vamos com estes dois dedos, tá? Identificar, a gente normalmente coloca 2 dedos para poder identificar a pressão, tá? Então, você pode fazer a palpação em você mesmo e identificar a diferença de pulso nestes pontos aqui relacionados, ok? Gostaria de agradecer a sua atenção e bons estudos.